3 dos 4 funcionários da Coordenação de Políticas para Moradores de Rua em São Paulo pediram exoneração. Por quê? Porque foi divulgado um decreto assinado pelo prefeito aqui de São Paulo, João Dória, que permite retirada de papelão, colchão, colchonete, cobertor, e manta, travesseiro, barraca, etc. Por quê? Porque, obviamente, isso denota que o cidadão está morando na rua. A secretaria isso vai contra o plano municipal que prevê, entre outras coisas, o respeito à dignidade e à proteção de direito. Tirar do cobertor, não. Segundo lá o governo, a retirada de qualquer objeto pessoal, como cobertor, lençol, continua proibida. Até porque seria desumano, segundo ele. Nós temos aqui o nosso convidado, que está aqui. Sou Martim. Boa noite, obrigado pela gentileza, Martim. Bem-vindo. Muito obrigado. Martim, e aí? Como é que faz? O cidadão tem direito de morar na rua, que é um espaço público, ou não? Olha, na verdade, eu acho que a pergunta deveria ser outra. O cidadão, ele é obrigado a morar na rua. Nos casos, talvez 90%, sem errar muito, ou um pouco mais disso, a pessoa é levada a morar na rua, por uma série de circunstâncias. Perda de emprego, perda da família, perda de documentos, enfim, existe uma série de causas estruturantes que levam essa pessoa à rua. Algumas vão porque querem ir para a rua. Então, na verdade, as pessoas lá estão colocadas, elas têm que resistir. Resistir a quê? Ao frio, à agressão, a uma série de coisas. E o que elas têm? Tem pouca coisa. Tem um colchão, que às vezes a prefeitura tira, que atrapalha a circulação. Tem um cobertor que as protege do frio da noite. E não adianta tirar. Porque no outro dia, outras pessoas que fazem parte da rede de solidariedade, pessoas boas que dão café, que a prefeitura já quis proibir o sopão noturno, que as pessoas fazem, vão lá e dão esse cobertor. Ou seja, essa medida, nós fomos surpreendidos, é uma medida mesquinha, que está em desacordo com os princípios gerais dos direitos humanos e muito mais. Um prefeito que acaba de ser empossado toma uma medida dessa antipática, que não resolve nada, porque eles vão conseguir cobertor de uma forma ou de outra, e vai colocar a polícia atrás de pessoas, quando poderia estar zelando pelo patrimônio, fazer coisa muito mais importante do que isso. Se o prefeito quer ajudar essa população, ajude criando linha de crédito ou dando subsídio, enfim, criando mecanismo para pôr essas pessoas dentro das casas, dentro de uma casa decente, qualquer que seja ela. Agora, não se cria condição ainda, se tira aquilo pouco que se tem, realmente fica uma situação muito embaraçosa, muito ruim para o morador de rua, para a população e para a cidade de São Paulo. Agora, Martim, volto a perguntar. Por favor. Eu resolvi morar na rua, vou morar aqui na porta da TV Record. Eu posso ir lá e você está dormindo? Minha barraca e fico lá. Fica lá, a polícia vai lá e te tira, você vai para outro lugar. Pronto, vai fazer o quê? Você decidiu, você vai arcar com a consequência da sua conduta. Eu achei que fosse se tratar de um espaço público. Não, é um espaço público, sem dúvida é um espaço público. Não, a gente não está nem discutindo quanto a isso. Está discutindo o seguinte, a pessoa toma uma decisão de morar na rua, sobre a chuva, sobre o sol. Veja só, com um exemplo, pegando seu próprio exemplo. O atual prefeito de São Paulo, do João Dória, resolveu, anos atrás, se apropriar de um espaço público em Campos de Jordão. Ah, é? Mas não, foi. Na casa dele tem uma mansão. Ele é muito rico, é um homem muito rico. E ele pegou a passagem, aquelas antigas passagens onde, eu suponho, eu não conheço o processo, mas conheço o que saiu na imprensa. Sim. Ele se apropriou de um pedaço. Houve um processo imenso. Mas ele é grileiro, então? Ele, não sei se eu poderia chamar de grileiro. Ele tomou um terreno do outro? Eu não sei, ele tomou. Enfim, aí fez disse que não sabia, foi para o Veja Bem, e no Veja Bem deu um equipamento para a prefeitura em troca daquele terreno. A prefeitura homologou, mas a Câmara não homologou, voltou, ele acabou deixando o equipamento, que era uma torre, se eu não me engano, de transmissão, e depois acabou pagando, se acertou com a prefeitura. Enfim, ele tomou um espaço. Eu pergunto, pode? Não pode, isso não pode. Mas tem lei para isso, não tem? Tem lei para isso. Mas o próprio prefeito que fez isso no passado, vamos atribuir isso um engano. Vou chamar isso de engano, que eu prefiro tratar dessa forma, um engano. O prefeito cometeu esse engano. Muito bem. Uma pessoa resolve morar na rua. Ela é uma pessoa que, em situação de fragilidade, de insuficiência, ela vai morar na rua, não tem opção. Ah, eu sou hippie. Vamos pegar outro caso, eu sou rico. Bom, você vai morar na rua, você não vai ter banheiro, você não vai ter onde dormir, você vai se incomodar, mas foi uma decisão sua. O que a gente pode fazer? Pode proibir, obrigar a pessoa a morar? Ah, você tem que morar na sua casa, não quero morar, não, briguei com meu pai. Então a pessoa toma essa decisão, ela vai arcar com a consequência. Mas a maioria das pessoas que tomam essa... Existe o albergue. Eu morava perto de um albergue ali na Baixada do Ministério. Continua existindo os albergues. Continua lá? Continua existindo. Só que eles não moram, eles passam o pernoite. E tem um problema que eles têm que levar os bens dele. Não podem, eles têm cachorro. Alguns não se adaptam, existe violência ali dentro, existe roubo entre eles. É uma situação de violência. Então, a prefeitura oferece o albergue, isso é verdade. Não mudou nada com essa atual gestão, nem com a gestão anterior. Mas o fato é
que alguns não se adaptam à vida de albergue. Eles estão acostumados, a pessoa está acostumada a dormir aqui, na concepção dela, ser livre, dormir onde ela quer, ela não está acostumada com ter uma cama, ela perdeu esses valores que nós temos. Essa é a verdade. Vamos agora para Londres, nós vamos encontrar morador de rua. Se nós formos para os Estados Unidos, nós vamos encontrar morador de rua. Se nós formos para o Uruguai, Montevidéu, nós vamos encontrar moradores de rua. Esse é um fenômeno mundial. Sim. Há um fenômeno acentuado, talvez, no Brasil e em outros países também, pelo processo de miserabilização. Mas há morador de rua. Na França, há morador de rua. Em todos os lugares do mundo, há morador de rua. Por escolha própria, que resolveram levar a vida dessa forma. E isso já é antigo. Aquele escritor americano, Jack London, escreve sobre isso. Ele próprio foi um morador de rua, viajou o mundo, foi um grande intelectual do início do século XX e foi esse morador de rua. E de lá extraiu vários e vários contos e histórias sobre sua vida. O poder público, no caso, é representado pela prefeitura, não tem que estar empenhado em dar condições para que ele possa sair da rua. Por exemplo, eu vejo muito na região central, ando muito na região central, Centrão Velho de São Paulo. Às vezes eu vejo aquelas pessoas que são esquizofrênicas. Pessoas falando sozinho na rua, como se tivesse com aquelas pessoas estão doentes, obviamente. Quer dizer, uma pessoa como essa teria que ser retirada da rua e colocada num hospital, ou não? Sem dúvida. Cabe ao poder público dar tratamento para essas pessoas. É muito comum ver pessoas esquizofrênicas, pessoas que têm um alto grau de alcoolismo também, acabam indo morar na rua, porque pessoas que são viciadas em crack. Cabe ao poder público, mas você não pode obrigar a pessoa a ser internada, não ser naquela situação extrema que você tem que recolher. O que acontece é que o Estado não tem condições disso e quando faz mal. No sanatório. Nós temos triste memória do que foi o Juqueri, onde tinha aquelas pessoas que foram internadas, onde há um livro recente, escrito por um autor, Holocausto Brasileiro, falando dos sanatórios, manicômios, que, enfim, ao invés de tratar, pioravam as pessoas. É verdade. Agora, fenômenos como, por exemplo, o pessoal de fora não conhece bem, mas a gente conhece bem, chamado de Cracolândia, onde há uma concentração grande de moradores de rua. Isso está misturado com o tráfico de drogas? Não está misturado? Rigorosamente está misturado. É um fenômeno da globalização, essa epidemia de drogas. Os traficantes descobriram que é melhor vender droga barata do que droga cara, então trataram de os grandes laboratórios, os grandes traficantes fazendo drogas baratas. Essas drogas têm um alto poder viciante e levam massas e milhares de pessoas a morarem, a vagarem pela rua. Mas não é um fenômeno só de São Paulo, não. Em outras capitais já existia, por exemplo, em Amsterdã, mas eles se distribuem geograficamente de outra forma. Ficam próximos a estações de trem e é uma outra abordagem que existe. A Cracolândia, tal como a gente conhece, é um fenômeno típico de São Paulo, mas há outras regiões do mundo que existem outras Cracolândias, mas não com essa gravidade, não com essa intensidade que a gente com esse perfil. Que a gente vê, que é um perigo, porque ali você se você passar agora lá, você vai ser assaltado. Se a gente sair daqui, vamos conversar lá na Cracolândia, certamente duas pessoas como nós, ou as pessoas que estão nos assistindo, vai ser assaltado. É um problema social, é um problema policial, é um problema de segurança, é um problema que tem um alto grau de complexidade para fazer uma abordagem pura e simples. A abordagem policial não adianta, só isso não adianta, porque já foi feito tudo, tentou-se tudo, e a coisa parece que piora. Se a gente for lá, vai piorar. Se for semana que vem, vai estar pior. De Almeida Sampaio, gentilmente aqui conosco. Martim, uma pergunta, queria te fazer uma pergunta direta agora. Que tipo de ação, né, as pessoas da cidade se incomodam com os moradores de rua? Eu às vezes vejo um morador, eu ligo lá no 156, que é o da prefeitura, e tem uma pessoa assim, aqui, situação assim. Eu ligo. Mas eu digo, as pessoas não se incomodam se o cidadão vier morar na porta. Eu moro perto de um colégio. Fizeram uma tendinha ali, o colégio mandou tirar. E aí? As pessoas se incomodam. Quer dizer, se é bom na porta dos outros, abrir a porta, não? É isso, sua casa, uma tenda com pessoas que você absolutamente desconhece, que podem ser boas pessoas, podem ser más pessoas, podem, enfim, desvalorizar sua propriedade. É plenamente compreensível que a pessoa se incomode com aquele que liga para a prefeitura para tomar uma providência. E cabe ao poder público tomar uma providência. O que a gente deve cobrar é do poder público tomar essa providência. A pessoa se incomode e é bastante sintomático que a gente viva numa sociedade. Agora, o que mais me preocupa nisso não é a pessoa se incomodar. Isso eu acho natural. O que mais me incomoda é a chamada quebra da solidariedade que a gente assiste. Eu vejo pelas redes sociais vários depoimentos, recebo reclamações. Por exemplo, tem a crise lá do presídio, no Rio Grande do Norte. A pessoa fala, por que você não vai lá intermediar, você não é direito? Receba esse tipo de coisa. E daí vai. Então, vê o morador de rua, estou usando esse exemplo para dizer, manda embora, joga fora. As pessoas perderam